criança autista, ela precisa de direcionamento, de suporte, de ajuda todos os dias. Mas aí talvez tenha alguém que diga assim, não, bate no peito. Eu não. O meu filho faz terapia de segunda a sexta. Ele faz TO, ele faz fono, ele faz, que mais? Psicólogo, enfim. De segunda a sexta, aí você tá gerando um estresse no seu filho. Por exemplo, o filho da Janete, uma das minhas alunas avó, o netinho fazendo 6 anos já de terapia de segunda a sexta, a manhã inteira, todas as manhãs, depois a tarde toda na escola. O menino tá com uma pilha de estresse, Aquela criança precisa brincar, aquela criança também precisa ficar ali no mundinho imaginário dela um pouco. Eles precisam, super precisam. Aí você soca o filho de terapias. Não, porque me disseram que quanto mais terapia fizer, melhor. Não é assim. E quando você aprende a desenvolver o seu filho em casa, você vai aprender a respeitar o tempo dele. Respeitar se ele está afim de fazer aquela atividade ou não. Se uma criança autista não está afim de aprender cores naquele dia, números, letras, figuras, enfim, se ela não está afim e você forçar, você não tem noção do caos. Tem crianças que fazem terapias, métodos que eu não vou mencionar nomes aqui, mas que desenvolvem síndrome pós-traumática. Você sabe o que é síndrome pós-traumática? Você vai lá no Google e pesquisa lá o que significa, quais são os sintomas da síndrome pós-traumática. É terrível. E manda ali no médico, pro neuro, pro psiquiatra, taca ali remédio. Como que aquele remédio fosse curar o estresse do seu filho. Mas o gatilho que está desenvolvendo o estresse não é silenciado, continua o gatilho. Então, também não é por aí. Então, o que eu quero dizer? Que você, mãe ou vó, precisa entender. Isso não é difícil de entender, mas você precisa entender que sim, que é possível você fazer muito, mas muito pelo seu filho ou neto autista em casa. Muito. Você não tem noção da transformação que você pode fazer por ele. Tá tudo bem se você insiste que ainda é necessário, se você vê que existe essa necessidade dele fazer as terapias, ok? Né? Em alguns casos é realmente necessário. Mas agora tá tipo uma moda. Se o seu filho teve diagnóstico de autismo, se você não correr, entupir de terapia, você tá lascada pro resto da vida. Você pegou assim um castigo pro resto da vida. Gente, não é assim. Tem casos onde o nível de suporte é muito maior, é muito grande, que sim, inclusive terapias como a ecoterapia, a hidroterapia, a psicomotricidade, né? Mas não, é uma febre agora, fono, psicóloga e TO. Bum! E tem crianças que realmente precisam, mas não é um desespero, você sabe que não é uma doida. Não, calma. Teve diagnóstico? Respira. Primeiro você faz uma pergunta para você. O que eu posso fazer pelo meu filho, pelo meu neto? Quando eu tive o diagnóstico do meu filho Henrique, há 12 anos atrás, o neuropsiquiatra infantil que deu o diagnóstico me olhou bem nos olhos e me disse assim: mãe, você é a melhor médica do seu filho, a sua família é a melhor terapia do seu filho. Eu gravei isso no meu coração e levei tão a sério, mas tão a sério, por quê? Porque eu morava numa cidade do interior, pequenininha, onde 12 anos atrás não tinha live, não estava cheio de orientações na internet, não. Eram revistas que às vezes você ia na banca, você achava lá um textinho assim, desse tamanho, explicando alguma coisa lá sobre autismo. Aí eu ia nos profissionais, ninguém sabia me instruir nada, ninguém sabia me dizer nada. Então eu que precisei, levei a sério aquele ensinamento do doutor e carrego isso até hoje e ensino mães. Como que eu descobri? Estudando, praticando no meu filho. Conforme ele tinha resultados, eu pensava, opa, funcionou. E agora, o que eu preciso desenvolver depois disso? Aí eu fui percebendo, né, as etapas que ele precisava se desenvolver. E hoje eu tenho a minha caçula, a Helena, de 7 aninhos, também diagnosticada com autismo. E aí eu não precisei ficar sofrendo, porque eu já fiz o caminho das pedras. Então eu já fui aplicando na Helena
a mesma metodologia que eu tenho aplicado no Henrique. Pronto. Então, é possível, muito possível. E as minhas alunas, eu tenho alunas que moram em capitais ou cidades mesmo do interior, mas cidades maiores, onde tem acesso a muitas terapias. Mas também tenho alunas que moram em cidadezinhas do interior, que tem que pegar o carro. Ó, tem uma das minhas alunas novas, aí a Lucineide, de Minas. Olha só a condição dela. O filho é autista, TOD e TDAH. Vocês sabem que o diagnóstico não é tão simples não, né? E cada 15 dias, que diferença que faz isso, gente? Mas médico mandou, tem que obedecer. Cada 15 dias, ela coloca esse menino no carro, eles saem 6 horas da manhã, eles voltam 11 horas da noite de carro até a cidade, toda aquela espera para fazer a terapia, depois para voltar. E um dia desses ela me contou que deu um problema no carro, o carro quebrou na estrada, naquele calor, e o filho entrou em crise. Ele queria sair do carro, ele queria atravessar a autoestrada, os caminhões passando. O marido queria amarrar ele, ela disse assim, não amarrar meu filho chegar a esse ponto, não. Ela deitou em cima dele no banco do carro e ficou lá até que ele se acalmou. Pensa na condição, olha só, o trauma para esse menino e para ela também. Então, agora ela está aprendendo que ela, em casa, de uma forma simples, com o que ela tem, ela pode desenvolver o filho. E muito. Não é cada 15 dias. E não precisa passar um estresse desse. Tenho alunas que moram no sítio. E como fazer? O filho com claustrofobia, quer dizer, pânico de lugares fechados. Nem pensar em entrar dentro de uma sala de terapia e fechar a porta. Ele tem uma crise de desespero. E como fazer terapia com ele se não for dentro da sala da terapia? Então, em casa, ela está aprendendo a desenvolver o filho em casa, conseguindo fazer o desfraude. 6 anos ele não conseguia ainda. Agora sim, e ela trabalha fora, ela não fica o dia todo em casa, não. Então, é o pequeno período que ela está em casa, que ela consegue, de uma forma simples, dinâmica, brincando, se divertindo, e ela consegue está conseguindo desenvolver o filho.